Cá estamos nós de novo, meus caros, para falarmos acerca de avaliação do desempenho. Bom, só recapitulando, a gente já tinha visto que gestão do desempenho tem um contexto mais amplo e que a gestão do desempenho abarca em si a avaliação do desempenho. A avaliação do desempenho ela é muito focada naquilo que o sujeito já fez, né? Então, muito focada no passado, numa série de ações que geram resultados e precisam ser avaliados, portanto. E a gente falou do conceito de avaliação, quem avalia, quais os benefícios da avaliação. Agora a gente vai entrar numa parte mais técnica, ok? Que são justamente as metodologias utilizadas para se avaliar o desempenho individual. Agora não falando propriamente em gestão ampla do desempenho, mas com ênfase no desempenho individual, o desempenho de cada pessoa no âmbito da instituição, tá? E aí só para recapitular, vamos analisar esse quadro que é do livro do Chiavenato, o livro Gestão de Pessoas, ok? Pra gente analisar esse ponto, olha lá. Então aqui, ó, que foi onde a gente parou no nosso último vídeo, a gente falava dos tipos de comparação que podem ser feitas, né? E aqui a gente pode comparar com padrões de trabalho, que isso daqui seria uma comparação que a gente chama, né, de avaliação absoluta. E aí a gente vai estudar essas técnicas aqui, ó, que são as mais tradicionais, tá, gente? Escala gráfica, escolha forçada, pesquisa de campo, incidentes críticos, as frases descritivas. Aqui a gente tem as técnicas que são relativas, ok? Essas técnicas, elas comparam os indivíduos entre si e não comparação com padrões de trabalho. Aqui o centro do processo avaliativo é o indivíduo, você só usa o indivíduo como base, aqui você compara os indivíduos, tá? Nessa comparação entre indivíduos aqui, então a gente tem um sistema mais precário. E aí eu já tinha explicado para vocês da comparação aos pares e da distribuição forçada, até havia dito para vocês não confundirem distribuição forçada com escolha forçada, certo? Lembrem-se disso. E por fim, a gente tem aqui a comparação com objetivos. Aí a gente tem uma técnica que é mais moderna, tá? Para avaliar o desempenho, que é a APO. Entre técnicas modernas, a gente pode destacar ainda a avaliação por competências, tá? Avaliação por resultados. São técnicas mais modernas para se avaliar o desempenho humano, bem como a avaliação 360 graus, ok? Então são técnicas que a gente utiliza que são mais modernas, essas daqui, tá bom? Essas todas aqui para trás são mais tradicionais. Então a gente vai começar estudando, tá? As abordagens que são mais tradicionais em avaliação do desempenho, as mais utilizadas, portanto, ok? E a gente vai começar, lógico, por aquela que é talvez a mais utilizada das ferramentas de avaliação do desempenho, escala gráfica. Vamos lá? Então, a escala gráfica é um método de avaliação de desempenho mais utilizado, como eu havia falado para vocês, tá? Então, quando perguntarem para vocês qual que é o método mais utilizado para se avaliar o desempenho, é a escala gráfica. No serviço público, desde 2004, tá? Estou lá, sempre fui avaliado por escala gráfica. Por que que eu sempre fui avaliado por escala gráfica? O primeiro ponto é fácil, tá? De preencher, não dá muito trabalho nem para quem avalia, nem para quem responde, é tranquilo de entender, ok? E consiste, gente, numa tabela de dupla entrada. Essa tabela de dupla entrada vai cruzar duas informações, tá? A gente vai ter os fatores de avaliação nas linhas e nas colunas os graus de avaliação. E assim, a gente tem que simplesmente marcar um númerozinho correspondente às escalas que a gente tem no nosso desempenho. Então, voltando aqui, olha só. Então, é o mais utilizado, mais divulgado e o mais simples de se utilizar. Exige muitos cuidados, exige muitos cuidados a fim de neutralizar a subjetividade e o pré-julgamento do avaliador para evitar interferências. Vamos falar disso aqui agora, ó. Quando a gente fala da escala gráfica, ela é sim muito utilizada, é simples de aplicar, é simples de interpretar as respostas, porém ela tem uma subjetividade muito grande, talvez seja a técnica mais subjetiva e tá sujeita a efeito de generalização, um efeito muito comum que é o efeito halo, tá bom? Que daqui a pouco eu vou falar melhor sobre ele, tá? Então, ela é muito subjetiva, trata-se de um método que avalia o desempenho das pessoas por meio de fatores de avaliação previamente definidos e graduados, utiliza um formulário de dupla entrada, no qual as linhas em sentido horizontal representam os fatores de avaliação. Por exemplo, aqui é o fator 1, aqui é o fator 2, aqui é o fator 3, aqui é o fator 4. O que seria o fator 1?
produção, quantidade de trabalho realizado. Então a linha, olha só, a linha representa o que, gente? Meus fatores de avaliação. Então aqui eu tenho um fator de avaliação, aqui eu tenho outro fator de avaliação, ok? E eu tenho as colunas. As colunas vão determinar para mim o meu grau, tá bom? Aqui eu tenho um grau ótimo, aqui eu tenho um grau bom, aqui eu tenho regular, aqui eu tenho sofrível, aqui eu tenho fraco. Eu poderia até graduar isso assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Dentro dos fatores aí, em que 5 seria o melhor desempenho e 1 fosse, aí no caso, o pior desempenho. Deixa eu apagar aqui a bagunça da rabisqueira que eu fiz. Então é uma tabela de dupla entrada. O que ele quer dizer com tabela de dupla entrada? As linhas representam os meus fatores de avaliação, aquilo que eu vou avaliar, e as colunas, os graus de avaliação. Ótimo, bom, regular, péssimo, sei lá, tá? Desse jeito aí. Então, não existe um padrão para quantas escalas. Normalmente utilizam 5 escalas, ok? Utiliza um formulário de dupla entrada, como eu disse, no qual as linhas horizontais representam os fatores de avaliação e desempenho, enquanto as colunas em sentido vertical representam os graus de avaliação desses fatores. Ó como é fácil, gente. Você pegou lá, ó, você vai se autoavaliar, por exemplo. Aí você vai dizer quanto a quantidade de produção realizada. É ótimo, sempre ultrapassa os padrões, às vezes ultrapassa, satisfaz os padrões, às vezes abaixa, sempre abaixo. Só que o que essa escala gráfica está sujeita a fazer? Está sujeita a fazer isso daqui, ó, efeito halo, que é uma grande oh meu Deus, estou escrevendo tudo errado. Generalização que a gente faz por conta da grande subjetividade da ferramenta, tá? Então, o gestor vem e coloca aqui, ele é ótimo na produção. Logo, a qualidade também vai ser ótima. Se ele é ótimo na produção e na qualidade, o conhecimento do trabalho também está ótimo. E ele coopera. E ele é excelente quanto à compreensão de situações. É criativo. Ele é máximo em tudo. Esse cara é uma virtuosa. Esse cara é top. Gente, isso normalmente acontece porque um fator influencia o outro. Aí você vem num efeito em cascata, dando nota máxima de cabo a rabo pro indivíduo. Pode acontecer o contrário. Você deu uma nota muito ruim, depois você sai contaminando toda a avaliação das demais. Isso também pode acontecer, tá bom? E aí, se a prova, o examinador perguntar como eu elimino a subjetividade e o efeito halo das escalas gráficas, aí você vai dizer, usa a técnica da escolha forçada. É assim que Chiavenato diz na obra dele, ok? Então volta comigo aqui, vamos ver as vantagens e as desvantagens dessa técnica. Os prós. Facilidade de planejamento e construção do instrumento, que você viu, não é algo complexo. Simplicidade e facilidade da compreensão e de utilização, tanto de quem avalia quanto de quem é avaliado. Visão gráfica e global dos fatores de avaliações envolvidos. Então olha só. O que acontece? Ela vai facilitar uma visualização gráfica de todos os fatores e vai conseguir fazer uma relação entre um fator e outro, ok? Você consegue comparar fatores entre si. Há avaliações que você não pode, por exemplo, ter uma síntese de tudo, uma visão global de todos os fatores em conjunto. A escala gráfica permite isso, ok? Seguindo. Facilidade na comparação dos resultados de vários funcionários. Sim, porque o funcionário 1... vamos chamar de A, melhor. Obteve 5 pontos. O B obteve 4. O C obteve 2. É fácil ou não é comparar as notas? Sim, é só número, tá bom? Então, é fácil de comparar os funcionários entre si também. E proporciona fácil retroação de dados ao avaliado. Então, o avaliado, né, quem vai ser avaliado, pega aquela escala gráfica e consegue entender com clareza, tanto na hora de responder, se você for utilizar para fazer autoavaliação, quanto na hora de entender o que o seu avaliador atribuiu a você. É fácil. Entre 1 e 5 eu ganhei nota 4. Então, não é complexo, não é complicado. Essa é a maior vantagem dessa ferramenta, a simplicidade, tanto para quem avalia, quanto para quem é avaliado, ok? Mas, como nem tudo são flores, falemos das desvantagens agora. Contras. Superficialidade na avaliação e subjetividade. Produz o tal halo effect ou efeito halo, ok? Se o avaliado receberá um bom em todos os demais fatores, ele vai ficar de cabo a rabo com a mesma nota.
peca pela categorização e homogeneização das características. O que seria isso? É como se, para essa ferramenta, todo mundo tivesse que ser avaliado pelos mesmos fatores, ok? Sabe aqueles fatores de avaliação que eu coloquei nas linhas? Então, nem todo mundo vai ser mensurado por aquilo. Eu, por exemplo, já peguei várias escalas gráficas ao longo da minha vida funcional no serviço público, em que eu via fatores que eu pensava assim, meu Deus, isso não se aplica a mim. Então, o mesmo instrumento é aplicado a todo mundo. Então, isso não é algo precário na avaliação aí pela ferramenta. Limitação dos fatores de avaliação. Funciona como uma simplificação, ó, gente, isso aqui, ó. Salta aqui, ó. É o 5 é aqui, tá? Limitação dos fatores de avaliação. São aqueles fatores que são únicos para todo mundo, ok? Então, simplifica demais a realidade, né? Nem todo mundo precisa ser avaliado pelos mesmos fatores, ok? E por fim aqui, ó, além de rigidez e reducionismo do processo avaliativo, não tem nenhuma participação ativa do funcionário avaliado, tá? Ele simplesmente se limita a responder lá, né? A analisar o avaliador de acordo com aqueles critérios, tá? E outra, avalia somente o desempenho passado. Como é que isso funciona? Isso funciona da seguinte maneira. O gestor vê todas as ações do indivíduo, em certos períodos ele usa a escala gráfica, ele vai colocar ali com base em tudo que passou da vida dele. Não é preditivo do futuro, entende? Não prediz o futuro, como é que ele vai se desempenhar no futuro, essa avaliação de desempenho. Ela é muito mais focada naquilo que já foi feito, tá? Então é isso. Essa é a escala gráfica mais cobrada, uma das mais cobradas. Deixa eu falar de uma experiência que eu tive, tá? Desse efeito halo. Meu chefe, lá no Ministério Público, ao me avaliar, atribuiu, não é? Primeiro, porque lá a gente funciona assim, ó. Faz uma escala gráfica, aplica ao funcionário, o funcionário se autoavalia, encaminha para o gestor avalia o funcionário, aí tira uma média da nota do funcionário e do gestor. Se houver uma discrepância muito grande entre um fator do avaliador e do avaliado, chama-se para a conversa para entender quais os motivos daquela discrepância tão acentuada, ok? Aí o que acontece? Eu fui lá, fiz a minha avaliação e aí no critério assiduidade e pontualidade eu acabei dando uma nota menor do que a máxima, porque eu não era nota máxima naquilo, em absoluto. Tipo, vamos lá, se a nossa escala era de 0 a 10, eu dei 7. E aí, meu chefe me chamou, ei, Renato, vem cá, tá errado aqui, ó, você deu 7. Eu falei, não, chefe, tá errado não, é 7. Eu não sou assíduo, de vez em quando eu preciso faltar, ainda que eu avise antes, pelo cansaço extremo, pelo excesso de trabalho, por dar muita aula, né? Sair de tal aí de concursos grandes como o MPU, eu não tenho vida. Trabalho igual um burro de carga, né? Aí tem isso. Questão de pontualidade, às vezes eu chego um pouquinho mais tarde, porque eu saio de uma aula presencial ou do estúdio e vou correndo para entrar ao meio-dia no Ministério Público, eventualmente eu entro meio-dia e meio, meio-dia e 15. Às vezes eu tenho que sair mais cedo para não perder o início de uma aula. Enfim, não sou pontual e não sou assíduo. Não 100%. Ainda que eu avise sempre que precise, né? Faltar ou me atrasar, ou coisa do tipo, e sempre compense o horário. Porque no Ministério Público, ó, ponto biométrico, mete o dedão lá, registra a entrada, registra a saída. Fim do mês, se seu saldo não for suficiente para cumprir a sua jornada, decréscimo do seu salário, tá? Tem desconto financeiro. Enfim, aí ele falou assim, então tá. Aí ele continuou mantendo os 10 pontos e eu mantive os meus 7. Aí tiraram a média, deu uma nota lá, não é boa da mesma forma, né? Então a gente tem ainda esse problema, né? As pessoas não estão acostumadas a avaliar. Lá no serviço público todo mundo ganha 10, mas ninguém está satisfeito com a qualidade dos serviços públicos prestados, né? Há um paradoxo aí. Enfim, vamos para outra técnica, escolha forçada. No método da escolha forçada, em cada bloco ou conjunto composto de 4 ou mais frases, o avaliador deve escolher, olha só, isso é o lance da ferramenta, forçosamente apenas uma das alternativas que mais se aplicam ao desempenho do empregado avaliado. Segundo Kevenato, né, que é a nossa principal referência quando cobram técnicas de avaliação, este método consiste em avaliar o desempenho dos indivíduos por meio de frases descritivas de determinadas alternativas de tipos de desempenho individual. As frases podem variar, tá vendo que é muito mais dinâmica que a escala gráfica, né? Entretanto, existem basicamente 2 formas de composição. 1. Os blocos são formados por 2 frases de significado positivo, olha só. Apresenta produção elevada, comportamento dinâmico, tem dificuldade com números, é muito sociável. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que marcar aqui, ó, com mais aquilo que mais se assemelha ao cara, entendeu? Então, os blocos são formados por 2 frases de significado positivo e 2 de significado negativo.
O supervisor avaliador, ao julgar o empregado, seleciona a frase que mais se aplica e a que menos se aplica ao desempenho do avaliado. Então vamos lá, ó. Ele pode colocar aqui, ó, apresenta produção elevada, comportamento dinâmico, são duas positivas. O que mais se enquadra no cara? Essa daqui. E tem dificuldade com números, é muito sociável. Qual a menos que se aplica ao cara? Vamos lá, menos dificuldade com o número. Essa é a que menos se aplica, ok? Então ele vai marcar isso daí, beleza. Os blocos são formados por 4 frases com significado positivo. O supervisor avaliador, ao julgar o empregado, escolhe as frases que mais se aplicam ao desempenho do avaliado. Então você vai ter sempre assim, ó, de um lado o que mais se aplica, do outro o que menos se aplica. Você forçosamente vai ter que marcar uma frase mais correspondente ao desempenho do avaliado. Agora vamos ver alguns problemas aqui. Qual que é mais fácil de montar? Uma escala gráfica ou uma escolha forçada? Lógico que é a escala gráfica. Agora aqui ela consegue uma adaptação melhor às condições e desempenho do indivíduo. Não é tão genérica quanto a escala gráfica, né? Ela pode ser customizada ao desempenho do indivíduo. Então ela é um pouco mais dinâmica. E se você quiser evitar a generalização e o efeito halo da escala gráfica, vai para uma frase descritiva ou para a escolha forçada, porque você vai ter que escolher forçosamente uma frase que melhor corresponda ao desempenho do cara. Por exemplo, se tivesse lá de pontualidade, falando assim: chega pontualmente no horário e sai exatamente no horário necessário. Fica além da jornada de trabalho quando necessário. Ou então coloca assim, vamos colocar 2 negativas, tá? Sempre chega atrasado, sempre sai mais cedo. Ou não compensa o horário. Tá vendo? Aqui não vai ter como. Ou então, eventualmente chega atrasado. Meu chefe sabe que eu chego atrasado, então ele não ia me dar uma nota máxima aqui porque não tem máximo mínimo. Ele ia marcar lá. Esse é o comportamento mais adequado, essa é a frase mais adequada ao comportamento dele, ao desempenho dele. E ela marcava o maisinho, entendeu? Então é assim que funciona. Vamos para as vantagens e desvantagens. Olha os prós. Evita o efeito de generalização ou efeito halo. Tira a influência pessoal do avaliador, isto é, a subjetividade, porque ele é obrigado a escolher a frase que melhor se encaixa no desempenho do cara. E não requer treinamento dos avaliadores para sua aplicação, né? É uma vantagem. Não é muito complexo de avaliar, você só vai marcar lá. Contras. Complexidade no planejamento e na construção do instrumento. Não é na aplicação do instrumento, não. É o quê? Na hora de montar, tá bom? E ele não proporciona aquela visão global dos resultados que tem, por exemplo, a escala gráfica. A escala gráfica, ela permite, tá, gente? Comparar, olha aqui. Permite comparar o fator 1 com o fator 2, com o fator 3. Aqui não, porque são frases descritivas. Às vezes uma frase tem nada a ver com as outras frases. Então essa comparação fica difícil. Tanto comparação entre fatores, como comparação entre pessoas. É mais complexo, tá? Para comparar, ok? Não provoca retroação de dados, nem permite comparações. Ela é pouco conclusiva a respeito dos resultados e mais, né, das ações, e também não tem participação ativa do avaliado. Nossa terceira técnica. Gente, a técnica da pesquisa de campo. Muitas pessoas, ao avaliar em questões de prova, dizem que a técnica da pesquisa de campo é uma técnica moderna, quando na verdade não é moderna, tá? É uma técnica tradicional. Só que ela é vista como uma das mais completas, mas também é um pouco complexa, e ela exige um profissional de RH, um profissional de gestão de pessoas, tá? Com caráter suportivo, de staff aí. Então ela vai associar aí as ações conjuntas de linha e staff a um só tempo, fazendo uma pesquisa de campo para montar um instrumento de avaliação o mais completo possível. Isso toma mais tempo, isso é uma desvantagem, e isso sai mais caro, porque precisa de um especialista ali acompanhando todo o processo, ok? Então a pesquisa de campo não é uma técnica moderna, também é uma técnica tradicional, que tem algumas etapas importantes e já eu vou detalhar com vocês, tá? Olha aqui para mim. Então, o método de pesquisa de campo é feito pelo chefe com a assessoria de um especialista. Então, assim, a primeira vantagem é associar trabalho de linha e staff, que é o órgão de RH, tá? O órgão de gestão de pessoas. O especialista comparece a cada sessão para entrevistar a chefia sobre o desempenho de seus respectivos subordinados. Embora a avaliação seja de responsabilidade de cada chefe, ou seja, linha, há uma ênfase na função de staff em assessorar de maneira mais completa. Segundo o Chiavenato, esse método é desenvolvido com base em entrevistas com o superior imediato, por meio por meio das quais se verifica e se avalia o desempenho dos subordinados. Levantam-se causas, origens, motivos de tal desempenho pela análise de fatos e situações.
Permite, portanto, planejar juntamente com o superior imediato seu desenvolvimento na função da empresa. Então, aqui a gente vai falar de uma atuação conjunta para propiciar o quê, gente? A melhor avaliação. Interpretando, inclusive, os resultados dessa avaliação, tá? E olha como é que funciona, sempre entre linha e staff, olha só. Aqui é a entrevista que se faz, olha só. O que poderia dizer a respeito do desempenho do funcionário? Isso o staff pergunta. O desempenho foi mais do que satisfatório, satisfatório, insatisfatório? Então a gente tem as etapas, olha as etapas. Isso aqui cai bastante, tá, gente? Em concurso da FCC cai mais. Do CESP cai também, mas com menor frequência, porque essas etapas são essas etapas, tá? Então são 4 etapas da pesquisa de campo. Primeiro, se faz uma avaliação inicial entre linha e staff. A staff vai perguntar, por exemplo, por que o desempenho foi insatisfatório? Que motivos podem justificar esse desempenho? Foram atribuídas responsabilidades ao funcionário? Por que o funcionário teve de assumir essas responsabilidades? Ele possui qualidades e deficiências? Quais? Então a gente vai perfilando tudo isso daqui nessa avaliação inicial. Aí a gente faz uma análise complementar. Olha só, que tipo de ajuda o funcionário recebeu? Quais foram os resultados? Ele precisa de treinamento? Olha que interessante isso daqui, ó. Já recebeu treinamento? Como? Aí vem aqui. Porque normalmente, tá, gente, problemas de avaliação de desempenho podem desembocar em treinamentos funcionais, ok? Planejamento. Agora aqui a gente já faz o planejamento a partir da análise. Olha que interessante. Quais outros aspectos de desempenho são notáveis? Qual o plano de ação futura recomendado para o funcionário? Indique em ordem prioritária 2 substitutos para o funcionário e houve mudanças de substitutos em relação à avaliação anterior? Olha só, então você pode encaminhar para capacitação, você pode demitir, você pode substituir, então você vai fazer um planejamento das ações. Percebe que aqui você já tem uma orientação ao resultado, não só ao desempenho passado, mas também ao resultado ou aquilo que o gestor vai fazer a partir da avaliação de desempenho? Então, a pesquisa de campo é uma técnica bem completa, só que não é fácil de montar, toma tempo e sai caro, tá? Acompanhamento, aí faz o acompanhamento, ó. Que avaliação você dá a este funcionário? Acima ou abaixo do padrão? Esse desempenho é características do funcionário? O funcionário foi avisado de suas deficiências? O funcionário recebeu novas oportunidades? Então a gente tem primeiro uma avaliação inicial, uma análise complementar, planeja as ações de avaliação e acompanha aí o desempenho do cara, tá bom? Isso tudo uma ação conjunta entre linha e staff. Vamos falar das vantagens e desvantagens para fechar? Então olha lá, prós. Envolve responsabilidade de linha, o gerente avalia, e função de avaliação de desempenho, staff, tá bom? Então a gente vai ter aqui gerente de linha e staff, que é o órgão de RH, tá? Permite planejamento de ações para o futuro, olha, como programas de treinamento, orientação, aconselhamento. Isso aqui para mim é a grande sacada dessa pesquisa de campo, tá? Enfatiza a melhoria do desempenho e o alcance de resultados, que é outra grande sacada, porque aqui a gente já tem uma orientação futura e não só baseada no passado. Proporciona profundidade na avaliação de desempenho. Permite relação proveitosa entre gerentes de linha e especialistas de gestão de pessoas ou de RH. Contras. Custo operacional elevado por exigir assessoria de especialista, lógico. Processo de avaliação é lento e demorado. Oh, meu Deus, lento e demorado é a mesma coisa, né? Pouca participação do avaliado, tanto na avaliação como nas providências. Aqui também você não tem participação do avaliado. É só o avaliador e o órgão de linha, o órgão de staff. Ok, galera. Tocando o barco aí, vamos lá, avançando. Agora, o que eu vou falar para vocês? Eu vou falar das técnicas que são mais modernas acerca da avaliação de desempenho. Quais são as tendências modernas em avaliação de desempenho, tá bom? Então eu vou introduzir o assunto aqui para depois, no segundo bloco, a gente detalhar essas técnicas, ok? Então vamos lá, olha lá. Introduzindo aqui o assunto. Um dos principais fatores que contribuíram para a elaboração de métodos mais modernos foi a participação nos resultados da empresa e a nova forma de remuneração dos funcionários. Sim, gente, porque hoje em dia a gente tem adotado sistemas de avaliação com impacto direto na avaliação dos funcionários, ok? Isso na iniciativa privada já é bastante recorrente. No setor público tem havido algumas ações neste sentido, tá? De vincular a remuneração variável por desempenho. Isso é interessante. Então, parte da remuneração do indivíduo é fixa e outra parte é variável de acordo com os resultados da sua avaliação de desempenho, tá? Isso traz um comprometimento organizacional maior, as pessoas têm uma mudança de atitude em decorrência disso, tá? Pelo menos espera-se. Bom, continuando aí.
Essa inovação nas formas de remuneração requer também novas formas de autoavaliação e autodireção das pessoas. Então a gente inclui também a autoavaliação nos sistemas modernos e a autodireção também, que as pessoas se autodeterminam e conduzem os rumos de sua capacitação, suas escolhas, engajamento e participação dos funcionários no planejamento de desenvolvimento, foco no futuro, né, que isso aqui é importante, e na melhoria contínua do desempenho. Cabe observar que, se o objetivo do RH é trazer benefício para ambas as partes, ou seja, organização e pessoas, a avaliação de desempenho deve traçar 6 procedimentos. Olha só. Desempenho e objetivos devem ser inseparáveis. Então, gente, o que é desempenho? Desempenho pode ser definido como certo esforço orientado ao alcance de certos resultados. Quando é que a gente obtém a sinergia ou equilíbrio organizacional? Quando são alcançados os objetivos dos indivíduos, por isso eles têm um comprometimento, um melhor desempenho, um grau de motivação, e alcançam-se os objetivos da organização ao mesmo tempo. Então, desempenho deve estar vinculado a objetivos, segundo orientações modernas sobre avaliação de desempenho. Seguindo. A avaliação de desempenho não deve observar fatores somente dentro do cargo, não, mas também o alcance de metas e objetivos traçados. Se vocês observarem, o parâmetro inicial que a gente utilizava para avaliar o desempenho era o cargo. O cargo era a premissa de tudo na organização, nos sistemas tradicionais de gestão de pessoas. Hoje não só o cargo, mas as competências. E se a gente pensa nas competências, competências humanas são sempre vinculadas ao alcance de objetivos estratégicos da organização, porque não há gestão por competências sem planejamento estratégico, tá? Então, na aula sobre gestão por competências, eu falo muito sobre isso, ok? Então, é uma técnica moderna avaliar o desempenho por competências também, sempre interligando aos objetivos, às metas que a organização tem. Seguindo, avaliar a credibilidade e aceitabilidade de ambas as partes, tanto o avaliador quanto o avaliado. Sim, porque tem que ter um compromisso de quem avalia e de quem é avaliado em fazer bem feito, tá? Focalizar a melhoria da eficiência, assim como a eficácia do colaborador. A avaliação deve ser objetiva, eliminando ou reduzindo drasticamente a subjetividade ou pessoalidade, tá, gente? Jamais importar modelos de avaliações de outras organizações, porque as realidades são diferentes. Não é porque um modelo de avaliação funciona numa organização X que vai ser bom para a organização Y. É importante ter isso em mente, que cada organização possui suas restrições, peculiaridades, tá? E aí vale aqueles campos que a gente falou em avaliação de desempenho segundo Marras, tá? Tem a variável tecnológica, volitiva, compensatória, teleológica, ok? Então tudo isso é importante de se mencionar. Então, ó, para fechar aqui nossa introdução, fique ligado! A avaliação do desempenho deve ser ou é, né, uma avaliação contínua e sistemática. Pode ser tanto formal quanto informal, feitos pelos avaliadores que conheçam profundamente as funções e, consequentemente, o desempenho por parte do funcionário. O que quer dizer isso, gente? Avaliar o desempenho não é só uma atitude formal que a organização impõe segundo alguma técnica. O teu gestor pode te avaliar no dia a dia, diante de diversos critérios que ele estabeleça ali, para observar e monitorar o seu comportamento. E você não avalia só em certas épocas, não. Você tem que avaliar continuamente. Nas organizações públicas, a gente tem períodos avaliativos, né? Períodos em que a gente deve entregar o resultado da avaliação. Normalmente, o gestor mal se preocupa em ver como você está agindo, tá? Ele vai lá no dia, vai lá e preenche tudo, entrega, pede, de modo burocrático, ok? Isso não é o que se espera. O que se espera é que você monitore constantemente tanto o esforço do indivíduo quanto os resultados por ele produzidos. E aí você tem uma avaliação o mais completa possível, que dê feedback para o cara, ok? É isso que se espera das técnicas modernas de avaliação de desempenho. Vamos avançando, tá? Dá uma folguinha aqui, beber uma aguinha, ir ao banheiro, já a gente volta. Até mais.